O que esperar de um membro da corrente mediúnica? O que o terreiro, o que a sua casa espera de você, médium da corrente mediúnica? O que você deve ter como atribuições, como atributos, né, para fazer parte? Quais são as suas atribuições para que você possa fazer parte da corrente? Vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeli, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E hoje eu peço para você fazer parte aqui do nosso canal, se inscrevendo aqui no cantinho, ativando o sininho para todas as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a diferença, auxilie o crescimento do nosso canal e receba também as informações de todos os vídeos que nós vamos trazer para você, todos os vídeos que vão ajudar você no seu conhecimento. O que se espera de um membro de um terreiro? O que se espera de um membro da corrente mediúnica de um terreiro? É muito importante nós termos em vista que quando você sai da assistência de um terreiro para se tornar membro de uma corrente, você tem que fazer isso por algum motivo, por alguma razão. Existem algumas casas por aí, e isso é conhecido amplamente, muita gente sabe disso. Existem algumas casas que têm o costume de convidar as pessoas a entrar. Oi, vem fazer parte, oi, veste o branco, né? Existem até situações, e eu já vi isso, já presenciei isso, de guias espirituais chegarem para a pessoa e falar: olha, você precisa vestir o branco, quando é que você vai estar aqui dentro com a gente? E isso é uma situação, no mínimo, antiética. Por quê? Vamos fazer uma comparação aqui, vamos fazer uma historinha aqui lúdica para a gente conseguir compreender. Imagine que o terreiro é um hospital, é uma clínica médica, né? Pode ser uma clínica só, um hospital, enfim, um hospital é mais legal, né? Então o terreiro é um hospital. E aí existem aquelas pessoas que vão na assistência, vão para ser assistidos. São aquelas pessoas que vão no hospital para passar ali com o médico, né, para fazer exames, enfim. Tem pessoas que frequentam mais os hospitais, tem gente que frequenta menos, tem gente que frequenta mais os terreiros, tem gente que frequenta menos. Então é uma boa comparação aí. Quando você está ali na assistência, você muitas vezes, se você recebe um bom atendimento dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, recepcionistas, segurança, se você recebe um bom acolhimento, um bom atendimento de todos, você fica grato por aquilo. É claro que você fica grato. Por mais que você esteja pagando, por mais que tenha aquela velha frase do é obrigação, eu estou pagando, por mais que exista isso, você fica grato a eles ainda assim. Olha, fui super bem atendido pelo médico, pelo enfermeiro, pela enfermeira, pelo auxiliar. Nossa, ó, tirou sangue, eu nem senti, né? Foi muito tranquilo. Então, existe essa sensação de agradecimento a eles. Quando você vai num terreiro e você recebe o acolhimento no terreiro dos médiuns da corrente, dos guias espirituais, então você também fica agradecido. É lógico que existe aquela situação da obrigação, né? Mas eles estão lá para fazer a caridade, eles têm que acolher mesmo, realmente. Ok, mas mesmo assim, num bom acolhimento, você acaba ficando agradecido. Isso é natural, isso acontece com todos. Quando você está no hospital, o fato de você ficar agradecido não quer dizer que você quer largar tudo na sua vida e se tornar um enfermeiro, se tornar um médico. É claro que algumas pessoas têm o dom em si. Então essas pessoas procuram, vão lá, estudam, fazem curso de enfermagem, fazem uma faculdade de enfermagem, uma faculdade de medicina e se transformam, se tornam auxiliares, médicos, enfermeiros, ou arrumam um emprego no hospital, vai trabalhar de recepcionista. Olha, eu não tenho ali condições de fazer uma faculdade de medicina, mas eu quero muito ajudar no hospital. Então a pessoa vai lá, trabalha como recepcionista, segurança, enfim, tem N funções. A mesma coisa tem que acontecer no terreiro. O fato de você ficar grato não quer dizer que você tenha que fazer parte da corrente. Para você fazer parte da corrente, você tem que se especializar. Como assim tem que se especializar? Qual o objetivo da corrente mediúnica? O objetivo da corrente mediúnica é reunir um grupo de médiuns que, com determinado grau de desenvolvimento, possam manifestar entidades para que essas entidades auxiliem quem está lá na assistência. Então, se você na assistência
recebeu um bom acolhimento, se você na assistência foi atendido bem o suficiente, foi atendida bem o suficiente para ter gratidão por aquela casa, por aqueles médiuns, significa que aqueles médiuns estão bem preparados. Então, quando você pretende sair da assistência para se tornar um médium da corrente, um membro da corrente, você tem que ter a noção de que você vai ter que se preparar. Você não pode acreditar que você vai simplesmente sair da corrente, da assistência do jeito que você está e vai se tornar um médium para ajudar, para colocar a mão nos outros, para fazer pelos outros o que fizeram por você, se você não estiver preparado para fazer pelos outros o que fizeram por você. Então você não vai se tornar enfermeiro, auxiliar médico no hospital sem o devido preparo. Então, tirando agora o hospital de lado, agora que você já entendeu a comparação, tirando o hospital de lado, vamos para a corrente mediúnica, vamos para o corpo mediúnico de uma casa, ou seja, os membros da organização religiosa. O terreiro, apesar de nós termos uma visão puramente religiosa dele, ele tem por trás uma organização. Ele é uma organização religiosa, ele tem documentação, ele tem legislação que rege essa documentação, ele tem estatuto, tem regras, tem tudo. E isso faz com que ele, antes de mais nada, antes da religião que se pratica ali dentro, que ele seja uma organização. E nessa organização, aceita-se associados, membros. E esses membros, esses associados, eles contribuem com o seu trabalho, com materiais ou financeiramente, para manter a organização. Então não é uma organização que paga os seus membros e associados, e sim uma organização mantida pelos membros e associados. Então quando você quer entrar para a corrente do terreiro, antes de efetivamente estar na corrente, você tem que ingressar na organização religiosa. Ingressando na organização religiosa, você assume ali toda a responsabilidade de um membro da organização religiosa. E aí você tem que perguntar, na casa onde você quer entrar, quais são essas responsabilidades. Cada casa define de uma forma. Normalmente tem o estatuto, tem o regimento interno, e esse estatuto e regimento interno deixam claro qual é a relação da organização religiosa com os membros. Então, primeira coisa, antes de fazer parte da corrente, você se torna um membro da casa, membro da organização religiosa. Depois que você se tornou um membro da organização religiosa e vai passar a fazer parte da corrente mediúnica, espera-se que você tenha alguns atributos. Quais são esses atributos? Primeira coisa, você tem que ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa leal, uma pessoa que não age de forma negativa. É claro, todo mundo comete seus erros. Muitas vezes a pessoa erra e nem sabe que está errando. Muitas vezes a pessoa erra tentando acertar. É comum, isso é normal e isso acontece. Mas você não pode cometer o erro por falta de lealdade, por falta de honestidade. Você não pode recorrer, ser recorrente em um erro. Errar uma vez, ok. A segunda vez, será que foi um erro? Ou será que foi um acerto negativo, Então, é preciso que você tenha, primeira coisa, a mentalidade próspera, a mentalidade positiva, a mentalidade para frente. Porque se você for uma pessoa negativista, se você for uma pessoa negacionista, se você for uma pessoa que fica negando ou agindo de forma negativa em relação a determinadas situações, você não está apto a estar numa corrente mediúnica. Porque a corrente mediúnica tem que sempre ter a energia para frente, a energia positiva. Nós vamos fazer, nós vamos conseguir, nós vamos resolver, nós vamos trabalhar. E se você é do contra, não é o seu lugar. Essa é a primeira situação. A segunda situação é transparência. Você não pode ter meias verdades e você também não pode esconder coisas do seu dirigente, por exemplo. Ele é o responsável máximo pela organização religiosa e pela sua caminhada. Então, se você precisa dizer algo a ele, você tem que ter a liberdade de sentar e dizer. Se você não tem essa liberdade de sentar e dizer, então você está querendo entrar no lugar errado. Por quê? Porque o seu dirigente tem que te acolher. Ele tem que te ouvir.
Ele pode não concordar, ele pode achar que você está errado, mas ele tem que ouvir, você tem que chegar até ele. Não tem como você não conseguir chegar até ele. Se você não consegue chegar até ele, este não é o seu lugar. Você está procurando um lugar errado, você tem que procurar outra casa. Se ele não te ouve por qualquer motivo que seja, você está no lugar errado. Agora, quando ele te ouve, você tem que ser transparente, você tem que dizer o que sente, dizer o que pensa, dizer o que está acontecendo, para que cada vez mais ele possa te auxiliar e para que ele possa melhorar também, porque ninguém é perfeito e mesmo o dirigente comete erros. E para que esses erros não aconteçam, é preciso que você fale. Olha, pai, olha, mãe, isso eu não achei legal, aquilo ali me incomodou. Por que tal coisa aconteceu assim? Mas entenda que agora nós vamos entrar no nosso terceiro requisito. Você tem que respeitar esse dirigente. Por quê? Porque ele é responsável pela sua condução religiosa, sua condução mediúnica. E se você não tem respeito por ele, respeito por ela, você está no lugar errado. Você não deve entrar numa casa onde você não respeita plenamente o dirigente, o pai ou a mãe de santo. Se tem pai e mãe, ambos, você não pode respeitar um e desrespeitar o outro. Ou você respeita os dois, ou não respeita nenhum. Então, quando você vai levar as situações a ele, você tem que levar as situações de forma comedida, você tem que levar as situações de forma pensada. Você não pode simplesmente chegar e despejar situações e achar que está tudo bem. Imagine que o terreiro é o hospital. Você é um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, e você está indo até o diretor do hospital, o presidente do hospital, falar sobre coisas que te incomodam ou que não te incomodam, dar sugestões ou dar opiniões. Como você fala com o diretor, com o presidente do hospital? Você simplesmente chega lá e despeja um monte de coisa para ele e acha que vai continuar com o seu emprego? Não, claro que não. Se você despejar um monte de coisa, ele vai te despejar para a rua, vai te demitir. No terreiro é a mesma coisa. Uma vez que você perde o respeito pelo seu dirigente, seja ele pai de santo, seja ele mãe de santo, seja ela mãe de santo, você perde o respeito e perde a noção de como se dirigir, de como falar, de como conduzir uma conversa, uma relação com essa pessoa específica, o dirigente ou a dirigente. Neste momento você não pode mais fazer parte da corrente, porque você não faz mais parte integrante do corpo mediúnico. Você é um órgão em rejeição. Imagine um corpo mediúnico, imagine um corpo com um transplante. Um novo órgão foi colocado ali, esse novo órgão é você. E esse órgão pode se adaptar ao corpo e seguir o ritmo do corpo, ou esse órgão pode gerar ali uma rejeição. E se gerar uma rejeição, ele é retirado e outro entra no lugar. Ah, então você está dizendo que no terreiro nós somos descartáveis? Não, ninguém é descartável, mas é preciso ter alguns atributos para que você se mantenha firme numa corrente. Se você não trabalha com a verdade, se você não trabalha com o respeito, se você não trabalha com a transparência, com a lealdade à sua casa, ao seu dirigente acima de tudo, então você não está apto a estar nessa corrente mediúnica, seja ela da casa que for. Pergunta para o seu pai de santo se ele gostaria que você fosse desleal com ele, desrespeitoso com ele. Tem pai de santo que não vai nem deixar você falar, né? Então, é muito importante você ter em mente o seguinte: o dirigente espiritual, o pai ou a mãe de santo, ele tem a missão de conduzir aquela organização religiosa. Ele tem a missão de conduzir aquele terreiro. E o objetivo do terreiro qual é? É realizar cultos ao Divino Criador, ao nosso Pai Olorum, aos pais e mães orixás, aos guias e mentores espirituais, para prestar a caridade a quem necessitar. Prestar a caridade a quem necessitar quer dizer que nós vamos trabalhar pelas pessoas. E o dirigente, seja o pai de santo, a mãe de santo, ele tem a responsabilidade de garantir que aquelas pessoas que estão sendo atendidas serão atendidas com a melhor qualidade possível. Não pode existir meio atendimento. Não pode existir um atendimento perneta, vamos dizer assim, capenga. Ah, eu atendi mais ou menos porque eu não tenho bons médiuns para ajudar, mas deu para o gasto. Não, isso não pode acontecer, não pode dar para o gasto. Tem que ser um atendimento excelente, tem que ser um bom acolhimento.
os médiuns devem estar preparados para acolher os assistentes em suas necessidades e para dar o suporte necessário. Todos os médiuns devem ser equilibrados para o mesmo patamar. Você não pode ter ali um médium muito bom e um muito ruim. Você tem que tentar equilibrá-los, não baixando o bom, mas subindo aquele que está ruim, para que ele se torne um bom médium também. Então você tem, como dirigente, como pai, como mãe de santo, que distribuir a atenção de forma a elevar aqueles que precisam ser elevados e manter num bom patamar os que já estão num bom patamar. E assim atender a quem procurar na necessidade que procurar. Então, guarde para você aí, se você não anotou ainda, anote de novo. Antes de eu ditar aqui, antes de eu falar para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente. Faz toda a diferença a sua interação conosco. O YouTube percebe a importância do canal, a importância dos vídeos. Então, se você quer receber aí a notificação dos outros vídeos, se inscreva no canal. E agora anote aí. Então, primeiro, é preciso ser verdadeiro, ser honesto para fazer parte de uma corrente. Segundo, é preciso ser transparente. Você tem que dizer o que está acontecendo. Isso não quer dizer que você tem que jogar no ventilador, né? Você tem que chegar no pai de santo, na mãe de santo, conversar com eles claramente. Terceiro, você tem que ter respeito pela casa, pelos guias espirituais, pelo pai e pela mãe de santo. Se você não respeita o pai e a mãe de santo, se você não os considera, se você acha que eles não são aptos, ou que eles te humilham, ou que eles te envergonham, ou que eles te pressionam, se você acha que eles fazem qualquer coisa que te incomoda, você não pode permanecer nessa casa, você tem que sair. E por último, você tem que entender que estar na corrente mediúnica, ser membro de uma corrente mediúnica, não é estar lá para ser auxiliado, é estar lá para auxiliar. Lembra do hospital? Você não está mais na cadeirinha aguardando o médico, aguardando o enfermeiro. Você agora é o enfermeiro, você agora é o médico, você agora é o auxiliar. É você que vai auxiliar aquela pessoa, você que vai cuidar daquela pessoa. Então, agora você deixa de ser cuidado e passa a cuidar. Então, é muito importante você pensar isso antes de entrar no terreiro. Eu vou pedir para você mais uma vez, acabei de pedir, vou falar de novo, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou sobre o que eu falei. Quer um vídeo específico sobre determinado assunto? Coloque aqui embaixo qual tema você quer para o vídeo e eu vou fazer aqui para você, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço para você, axé.